Boa noite. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Não, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Glória a Deus. Vamos iniciar mais um culto. Se coloque de pé, por favor. Em nome de Jesus. Pega na sua mão aí a sua Bíblia. Por gentileza, deixa aberta aí no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 1. Timóteo, capítulo de número 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera por mim. Está folheando a Bíblia, mas ficou com vergonha de falar espera por mim, né? Glória a Deus. Livro de 2 Timóteo, capítulo de número 1. Coloque a sua Bíblia no seu assento. Nós vamos primeiro orar, para depois fazer uma expressão da palavra de Deus. Eu quero te convidar a orar comigo nessa noite. Quero te convidar a colocar sua necessidade diante de quem pode resolver as situações. Eu quero te convidar a levantar um clamor comigo nessa noite. Quero te convidar a orar como você nunca teve a ousadia de orar antes. Fecha os teus olhos e começa a falar com Deus. Fecha os teus olhos e começa a orar, a expor as suas necessidades para o Senhor. Fala, Deus, eu vim hoje por causa disso, disso, disso. Senhor, eu estou hoje na sua casa, não para cultuar o culto normal. Deus, eu vim hoje, meu Pai amado, nessa igreja, ó Pai amado, mas para adorar um Deus que tem perna e anda, tem boca e fala, tem olho e enxerga, tem ouvido e consegue escutar. Comece a orar ao Senhor, comece a expor para Ele as suas dores, comece a expor para o Senhor as suas necessidades, as suas súplicas, comece a expor para o Senhor as suas dificuldades. O Espírito Santo de Deus está dizendo que Ele está hoje nessa noite disposto a curar as feridas que algumas pessoas fizeram. O Espírito Santo de Deus, Ele está dizendo nessa noite que Ele está disposto a curar algumas feridas que o tempo lhe fez. Então comece a orar ao Senhor, mas é necessário uma exposição, é necessário um grito de fé, é necessário um grito de socorro. Então comece a clamar ao Senhor nessa noite. Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai amado, nesta noite de domingo, para prestar um culto racional ao Senhor, um culto, meu Pai, de corpo, de alma, mas também de espírito. Ó Pai, eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, perdoa, meu Pai amado, as nossas falhas nessa noite. Ó Pai amado, perdoa, meu Pai, as nossas limitações nessa noite. Não impeças o teu Espírito de operar. Ó Pai, que um grande poder aqui nessa noite. Ó Pai, não impeças o teu Espírito de trabalhar com grande ousadia aqui nessa noite. Começa, meu Deus, a tocar o nosso coração. O Senhor é o Deus que conhece o profundo da nossa alma. O Senhor é o Deus que conhece, meu Pai amado, os nossos medos. O Senhor é o Deus que conhece a nossa necessidade carnal. Ó Deus, em nome de Jesus, toda a fortaleza do inferno caia por terra pelo poder do Espírito Santo. Ó Pai amado, todo aquilo que levantou, meu Pai, contra a igreja do Senhor, seja quebrado, meu Pai, pela autoridade de Jesus Cristo. Ó Pai, tudo aquilo que vem de contra o culto de hoje, nessa noite, para impedir, para barrar, para trazer peso, para trazer palavra de maldição. Nós, como igreja, meu Pai amado, nós queremos repreender. Ó Pai amado, a autoridade ainda está sobre a igreja do Senhor, a autoridade ainda está sobre o povo do Senhor. Então, meu Pai amado, nós queremos erguer a nossa voz em oração, porque acreditamos que sem oração não há movimento do Espírito. Nós acreditamos que sem oração não há como, meu Pai amado, sentirmos a Tua presença. Então, Espírito Santo de Deus, faça algo novo a nosso respeito nessa noite. Trabalha, meu Jesus, a nosso favor. Ó Pai, é o que nós te pedimos em nome do Pai. Nós te pedimos em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você que acredita, aplaude o Senhor. Glória a Deus. Livro de 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 1, número 3 em diante, diz assim: dou graças por você, ao Deus que sigo com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas.
nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Pula correndo para o versículo 12, que vai dizer assim: por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que Ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. Isso é lindo, porque o apóstolo Paulo está orientando um jovem ainda novo na fé, e ele é responsável por cuidar da igreja, porque Paulo está preso. E o interessante é que Paulo vai lembrar a Timóteo da fé sincera que ele tem em seu coração, e ele vai dizer assim: eu não quero que você apenas lembre da sua fé, eu quero que você lembre do dom que Deus te deu. E querido, eu quero já abrir um parêntese aqui nessa noite para ver se você entende. Às vezes nós estamos tão fitados nos dons que as pessoas têm, que esquecemos que Deus também nos deu um dom, e esses dons que Deus nos deu é para serem utilizados, é para serem usados. Então Deus te trouxe aqui nessa noite tão somente para lhe dizer: no começo desse culto, começa a avivar o dom que Deus te deu. Deixa sair o dom que Deus te deu, porque é muito fácil nós olharmos para as pessoas e admirá-las pelos dons que elas carregam, mas hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo: olha para dentro de você, você também possui o dom. Olha para dentro de você, você também possui a graça de Deus. Hoje é noite de Deus avivar dons. Eu não sei se você entende a atmosfera dessa palavra aqui. E o interessante é que Paulo aqui, quando nós chegamos nos últimos versículos, ele vai dizer: olha, muita gente me deixou, muita gente me abandonou, mas lembra do seu dom. Lembra daquilo que o céu te entregou. É Deus que te trouxe aqui para lhe dizer: lembra daquilo que você tanto orava chorando para receber, e quando recebeu você não utiliza mais. Lembra quando você subia monte, descia monte em lágrimas, dizendo: Deus me dá isso, dizendo: Deus me dá aquilo. Aí Deus está dizendo: eu te entreguei, mas você não quer usar. Eu te entreguei, mas você não quer utilizar. Hoje é noite de Deus destravar dons aqui nessa noite. Eu acredito veemente nessa palavra. Eu não sei você, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo: hoje é noite de Ele destravar alguns dons espirituais aqui nessa noite. Eu não sei qual é o dom que você precisa, eu não sei qual é o dom que você tem, só que Deus está dizendo: deixa fluir o dom do Espírito.
estamos alegres. Há uma graça sobre esta casa, meu querido. Há uma graça sobre esta casa. Nós estamos debaixo de uma graça, debaixo de uma unção. E o Senhor, Ele desceu tão somente no meio deste tabernáculo para dizer que se ainda tiver vaso, tem um oleiro que te molda. Aí, se ainda tiver vaso, tem um oleiro que trabalha. Se ainda tiver vaso, há um oleiro que lapida. O problema muitas das vezes é que os vasos querem correr. É por isso que o oleiro para de trabalhar. Mas enquanto tiver vaso no centro da roda, tem um oleiro que está disposto a moldar e a fazer sobre esta casa. Aleluia. Só quem é vaso dá glórias a Deus. Glória a Deus. Meu filho, não é possível que depois dessa graça você vai cansar, não. Só quem é vaso dá glórias a Deus. Glória a Deus. Comigo. No livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Aleluia. Glórias a Deus. E negar-se cantará oh, meu Jesus, Jesus está neste lugar, meu filho. Se eu fosse você, abrir a boca vai dando glória, abrir a boca vai dando aleluia, porque o Senhor está neste lugar. Aleluia, Jesus, oh glória. Grande é o teu nome. Quem achou diz glórias a Deus. Quem achou diz glórias a Deus. Quem não achou diga espere por mim. Jeremias capítulo 18. Aleluia. Vamos ler, assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce, levanta-te e levanta-te e a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras, e lá te farei ouvir as minhas. E desci a casa do oleiro, perdão, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Fecha a tua Bíblia, fecha os teus olhos, abre o teu coração. Senhor Deus de poder e Deus de graça, em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos essa palavra que não é minha, é tua, porque a palavra ela tem um dono, ó meu Pai, em nome de Jesus, e o dono desta palavra é o Senhor. Então eu peço ao Senhor, direciona, ó meu Pai, esta palavra, meu Pai, a cada coração, a cada vida aqui presente, meu Pai, que esta palavra possa tomar o coração, ó meu Pai, de cada pessoa que aqui está, meu Pai, que esta palavra não venha voltar vazia, mas antes venha concretizar para tudo quanto foi designada nesta noite. Senhor, leva cativo todo o coração, todo o pensamento ao teu trono, aonde tiver o demônio, meu Pai, em nome de Jesus, aonde tiver, meu Pai, em nome de Jesus, o roubador de palavra, o roubador de mensagem, de atenção, caia por terra, que todo sofismo e fortaleza seja repreendido, que toda altivez demoníaca seja quebrada, que toda desatenção seja neutralizada pela graça da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, aonde tiver um crente que necessita ser modelado nesta noite, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, como oleiro, trabalhar e fazer, e que, ó Pai, em nome de Jesus, o teu Espírito tenha liberdade de mover sobre esta casa, para a glória do teu santo nome. E a igreja que quer
Sabe que o Senhor não fala com Jeremias somente levanta, ele fala levanta aí. Porque da mesma forma que o Senhor não fala com gente que está fora da posição, Ele não fala também com pessoa que não sabe se humilhar. Eita glória! Da mesma forma que Ele não fala com quem não toma posição, Ele também não fala com quem não se humilha. É Tiago falando, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e Ele ao teu tempo vos exaltará. O problema
Há uma